Meus irmãos, boa noite a todos vocês, graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, nesse momento, iniciar o nosso culto dessa noite, culto cujo qual nós vamos poder adorar o nosso Deus, ouvir da sua palavra. E de forma introdutória, eu gostaria, desde já, que, se possível, você tomasse a sua Bíblia em mãos, e se você não estiver com ela, nós vamos projetar o texto para você. Se encontra lá no livro dos Salmos, Salmo de número 33, e eu quero fazer a leitura de todo esse salmo, são 22 versículos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, então, esta leitura. Salmo 33, versículo 1 ao 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão de águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Até aqui a leitura, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que a sua graça, o seu poder, a sua bondade estejam sobre as nossas vidas, para que ele nos conduza neste momento de adoração a ele. Vamos orar? Se possível, feche os teus olhos e fale com Deus em seu coração neste momento juntamente comigo. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, pela rica oportunidade de podermos ouvir a voz do Senhor. Agradecemos a Ti, porque o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso Rei, e mais do que tudo te louvamos, porque diante da Tua grandeza, o Senhor ainda assim olha para nós com bondade, com misericórdia. O Senhor cuida das nossas vidas, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel a Ti mesmo, como a Tua palavra diz. E por causa da Tua fidelidade, nós experimentamos os benefícios da mão do Senhor sobre as nossas vidas. Louvamos ao Senhor, Pai, pela oportunidade também que temos de poder refletir, ó Pai, diante de tantas coisas que têm acontecido, refletir naquilo que o Senhor está fazendo, nas Tuas grandes obras. E mais do que tudo, também aproveitamos neste momento para interceder por todas as pessoas que estão à nossa volta, que precisam de esperança, que precisam do Teu auxílio. Que o Senhor use as nossas vidas, ó Pai, nós que tememos a Ti, nós que temos a viva esperança, que possamos ser instrumentos do Senhor para proclamar, ó Pai, a Tua grandeza e o Teu poder a todos que estão conosco. Fica conosco, o Espírito Santo do Senhor nos dirige em cada ato deste culto ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, ouvir um hino de número 163, 163, Direção Divina.
tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar. Jesus, nos céus erguida, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos fora mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte seu braço em sonho seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, nós agora estamos no nosso momento de contrição. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, apenas um versículo, o versículo número 2 diz assim a palavra do nosso Deus: Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. A palavra do nosso Deus nos afirma um dos atributos mais elevados acerca do nosso Deus. O nosso Deus, ele é absolutamente santo. Não há ninguém que se compare a ele, essencialmente falando. Esse é o atributo, inclusive foi exaltado pelos próprios anjos, pelos seres angelicais diante do trono de Deus, onde, segundo o livro de Apocalipse, na descrição da visão que João tem do trono de Deus, ele diz que os anjos falam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E todos aqueles que estavam ao redor do trono, os 24 anciãos que representam a igreja do Senhor, tanto do Antigo Testamento como a igreja do Novo Testamento, e nós também que hoje somos alcançados pelo Evangelho, representados por estes, estamos na presença de Deus para reconhecer o seu absoluto poder, a sua absoluta santidade, o que nos faz lembrar que nós estamos muito distantes das capacidades grandiosas que Deus tem, porque somos pecadores, porque precisamos da sua graça, porque precisamos reconhecer a nossa pequenez diante desse Supremo Senhor.
Por isso eu quero te convidar a refletir na letra do hino de número 11, do Inário Novo Cântico, onde o hino traz para nós esta exaltação ao Deus Trino. Em uma das estrofes, justamente nós somos lembrados que nós não podemos ver a glória e contemplar a santidade de Deus sem temor. E eu quero que você use deste momento para reflexão, e logo em seguida estarei fazendo uma oração de confissão de pecados ao nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Nós vamos orar neste momento, nós vamos falar com o nosso Deus agora, confessando os nossos pecados, as nossas misérias diante do Senhor e suplicando também diante dele a sua graça. Oremos. Senhor nosso Deus, como assim cantamos e como ouvimos, o Senhor é santo, santo, santo. Não há quem se compare a ti, ó Pai. O Senhor é perfeito, assim como um dia também o Senhor revelou o teu Filho Jesus, perfeito Senhor, imaculado, sem pecado. E, ó Pai, nós na condição de pecadores, de transgressores da tua lei, suplicamos ao Senhor o perdão, Pai. Ó Deus, quando nós sondamos a nossa mente, o nosso coração, os nossos atos, nós percebemos, ó Pai, o quanto nós estamos aquém de cumprirmos plenamente, Senhor, aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor proveu um meio para a nossa salvação, ó Pai.
para o perdão dos nossos pecados. Nós agradecemos e louvamos a Ti, porque Cristo Jesus derramou o Teu perfeito sangue na cruz do Calvário, para que todos nós que hoje trememos diante da Tua palavra e que reconhecemos as nossas faltas como algo que agride, ó Pai, a Tua santidade, Senhor. Louvamos a Ti porque este sangue é capaz de nos purificar, Senhor, de nos conceder uma nova vida e também nos faz refletir, somos lembrados também de que o Senhor requer de nós uma vida santa, uma vida na qual nós iremos lutar contra os nossos pecados, odiar aquilo que o Senhor odeia e praticarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor ama. Ajuda-nos, ó Pai, nós somos fracos, nós somos, ó Pai, limitados, por isso pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guie, que o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso auxílio, a nossa força, faça todas estas coisas em nosso coração, para a glória do Senhor. Assim nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos passar neste momento para a meditação da palavra do nosso Deus, para o momento de edificação. O texto que nós vamos observar nessa noite se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 25. Isaías, capítulo de número 25. E eu vou fazer a leitura do versículo de 1 a 4, e depois eu lerei apenas o versículo de número 8. Isaías 25, inicialmente do versículo 1 ao 4, e depois apenas o versículo de número 8. A palavra do nosso Deus diz assim, acompanhe comigo essa leitura. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Agora, versículo número 8 diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Amém. Até aqui a leitura, e que o Senhor fale conosco nessa hora, para a glória do seu nome. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido dias muito difíceis. Acredito que nunca, em toda a nossa história, nós temos percebido circunstâncias tão tristes que estão à nossa volta, notícias tão alarmantes, tão assustadoras, bem como também nós temos percebido que todas estas coisas externas que temos ouvido e presenciado, também muitas vezes e em muitos momentos são coisas que também nos atingem, também nos abatem, também trazem ansiedade, até mesmo preocupação ao nosso coração. Uma coisa que tem ficado muito evidente é que nenhum de nós está livre de todas estas coisas. E é muito salutar, meus irmãos, nós percebermos que tragédias e calamidades como esta que nós temos vivenciado e presenciado são coisas que têm acontecido muitas vezes na história deste mundo. Desde o princípio, desde os primórdios, nós podemos perceber que coisas como estas têm trazido ao coração humano muita ansiedade e medo por parte daqueles que habitam nesta terra. Eu posso dizer para você que, ao observarmos toda essa cena tão caótica que o mundo tem vivenciado, nós ouvimos falar de muitas coisas, como, por exemplo, pessoas se levantam para falar em nome do Senhor, dizendo que nós estamos vivendo um período apocalíptico, algo do tipo, mas eu quero lembrá-lo
que a Escritura nos informa que muitos momentos, que eu posso dizer assim, apocalípticos, já aconteceram no passado. Eu quero citar alguns exemplos para que você tenha ideia daquilo que a Escritura nos informa acerca de tragédias e calamidades. Por exemplo, nós somos lembrados que o livro de Gênesis nos informa, lá no capítulo 6, que um dia o Senhor mandou um grande dilúvio, justamente porque ele se arrependeu de haver criado o homem que o fizera para a sua glória, mas que se tornou uma máquina de violência, de pecado, se tornou um objeto rebelde diante do Criador. E a palavra de Deus deixa muito clara que o sentimento de Deus foi um sentimento de pesar e tristeza. É claro que quando a Escritura afirma que Deus se arrependeu de haver criado o homem, nós não estamos aqui dizendo de forma alguma que Deus muda, que o Deus imutável, ele muda a sua essência. Pelo contrário, esta palavra, inclusive na Escritura, ela é usada para nos aproximar de um sentimento que é somente próprio de Deus, o sentimento do pesar de Deus ante a condição que o ser humano se tornou e todas aquelas coisas que aconteceram, principalmente no período em que Noé viveu. Então, um grande dilúvio foi enviado da parte de Deus e os seus primórdios, né, aqueles que viveram contemporâneos a Noé, puderam presenciar uma das maiores tragédias e calamidades que esse mundo já presenciou. Eu poderia também te informar que muito perto, inclusive do período de Noé, você se lembra da história da destruição de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, que também, segundo a Escritura nos informa, haviam atingido um grau muito elevado de pecado diante de Deus. E por isso, então, o Senhor enviou juízo a essas cidades e elas foram, então, destruídas e enfrentaram toda aquela tragédia calamitosa, toda aquela destruição na qual só foram preservados Ló e alguns daqueles que se encontravam na sua localização ainda, quando dentro daquelas cidades, e foram livrados pela boa mão do Senhor. Situações como essas, meus irmãos, são muito comuns de serem presenciadas nas páginas da Escritura. E não muito longe de nós, você deve se lembrar também que o mundo já passou por situações muito caóticas, até mesmo, se assim eu posso dizer, piores do que a situação que hoje nós vivemos. Historicamente, você pode se lembrar, por exemplo, da famosa peste negra que atingiu boa parte do mundo. Nós podemos nos lembrar da própria gripe espanhola que ceifou a vida de muito mais pessoas do que essa pandemia tem apresentado. Então, crido, então, em momentos como esse, que nós vivemos muitas vezes um período quase apocalíptico. Mas isso seria uma tentação inútil de dizer algo que a Escritura afirma que nós devemos ser muito cautelosos. As palavras de Jesus em Atos, capítulo 1, devem sempre estar em nossa mente, principalmente em períodos como esse. Porque o Senhor Jesus afirma aos seus discípulos que não compete a eles conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou exclusivamente pela sua autoridade. Somente Deus conhece o tempo próprio para mandar o seu Filho a este mundo, então, para que ele, de fato, resgate a sua igreja de forma definitiva. Nós não podemos olhar para circunstâncias como essas e ficar fazendo contas ou algo do tipo para sabermos se, de fato, esse é o momento da vinda de Cristo. Um princípio cristão muito importante é que nós sempre devemos estar preparados para esse momento, para o encontro do Senhor nos ares. Essa é a proposta do apóstolo Paulo, muitas vezes, ao escrever as suas cartas, ao se referir à igreja. A igreja sempre está preparada a todo e qualquer momento para esse momento único que acontecerá no retorno de Cristo. Por outro lado, uma pergunta que nós poderíamos fazer diante de um texto que é conhecido como um texto apocalíptico do Antigo Testamento, Isaías capítulo de número 25, é como se fosse um pequeno apocalipse que aparece aqui dentro do seu livro. E é curioso porque o versículo 1 começa com uma afirmação muito interessante. Isaías, ele louva e exalta ao Senhor por suas maravilhas. Esse é um cântico de louvor a Deus. E é curioso observarmos esse texto, porque talvez você pode se perguntar, que espaço pode existir no meio das tragédias e das calamidades que nos cercam para o louvor? Será que é possível louvar a Deus e exaltar o seu nome, mesmo em meio a situações como esta,
que nós estamos vivendo. E partindo do ponto de vista do início deste texto, do profeta Isaías, a resposta óbvia que nós podemos dizer é que sim, que em última instância, todas as coisas que acontecem, inclusive as próprias tragédias, porque Isaías está falando aqui do ponto de vista de Deus em sua soberania, em sua grandeza, Isaías está provando para nós que sim, que é possível louvarmos e exaltarmos a Deus, mesmo em meio a circunstâncias tão caóticas e tão trágicas como nós temos presenciado. E talvez você possa até, com uma pulga atrás da orelha, dizer mais ou menos assim, mas como? Né? Vendo pessoas morrer, né? Vendo pessoas sendo ceifadas por uma pandemia, será que isso é motivo de louvor? Meus irmãos, biblicamente falando, os intentos de Deus são muito superiores aos nossos pensamentos. A própria afirmação do apóstolo Paulo, quando esteve lá na cidade de Corinto, que era um berço cultural, é de que os pensamentos dos homens são pensamentos vãos, que eles não compreendem nas suas limitações os intentos de Deus, o seu projeto soberano. É por isso, então, que esse texto tem afirmações para nós dos motivos, porque eu posso sim louvar a Deus, porque eu posso sim conferir glória ao nome dele, ao Deus da aliança, ao Deus que tem um pacto com o seu povo, pois o primeiro versículo fala sobre o Senhor, que é o nome do pacto que Deus se revelou para aquele povo, nos diz Isaías. Como Deus pode ser exaltado e louvado, mesmo em meio a todas estas coisas tão terríveis que o mundo presencia? As afirmações para nós começam a partir aí do versículo de número 1 ainda. Nós percebemos aqui que Isaías mostra a cada um de nós que é possível, sim, louvar e exaltar a este santo Deus, primeiramente porque ele tem feito maravilhas e tem executado os seus conselhos antigos. Essa palavra usada por Isaías aqui, a palavra maravilhas, ela é uma palavra muito ampla, né? Ela tem um sentido muito amplo quando observada nos contextos históricos lá do Antigo Testamento, nos quais Isaías e muitos dos seus antepassados presenciaram. Quando, no meio de guerras, em meio de situações calamitosas que o povo experimentou, Deus sempre movia a sua mão e o seu braço de poder, e o povo contemplava as maravilhas de Deus. Eles podiam ver os grandes livramentos do Senhor operados no meio do seu povo. E quando ele faz menção à ideia de conselhos antigos, o que Isaías está afirmando aqui é uma das doutrinas mais importantes que nós observamos dentro do seu livro e dentro das páginas da Escritura. O nosso Deus é um Deus que controla de forma absoluta e soberana todos os atos e ações que acontecem no mundo. A doutrina enfatizada por detrás deste texto aqui é a doutrina da providência de Deus. O que Isaías quer dizer é que você não tem um Deus que não sabe do que está acontecendo ou que está mal informado sobre a situação do mundo. Pelo contrário, a afirmação de Isaías é a afirmação mais tranquilizante que um cristão poderia ouvir, de que o mundo tem uma história. O mundo vive debaixo dos eternos decretos de Deus, que a nossa história ela tem começo, meio e fim, e que todas estas coisas que acontecem e têm acontecido à nossa volta, desde toda a eternidade, elas são planos, elas são conselhos, elas são decretos eternos que o próprio Deus projetou, arquitetou para que esse mundo pudesse perceber a sua grandeza. Tem coisa mais importante do que compreender que você tem um Deus que tem o controle absoluto sobre todas as coisas? Quando o Senhor Jesus afirmou essa doutrina aos seus discípulos, no seu ensino sobre a providência divina, em Mateus capítulo 10, versículo de número 29 ao 31, Jesus disse assim aos seus discípulos, que se eles pudessem contemplar os pardais nos céus e algum deles caísse, eles precisavam se lembrar que eles caem por causa da vontade soberana de Deus. Assim como também cada cabelo da vossa cabeça está contado um por um, e Deus tem conhecimento disso. E quando cai um deles, só cai por causa da vontade soberana de Deus. Porque esse Deus controla, porque esse Deus é absoluto
no exercício da sua soberania, de tal forma que cada detalhe das coisas que acontecem nesse mundo estão debaixo do seu governo soberano. Isso não tranquiliza o nosso coração? Saber que, apesar de tudo que está acontecendo, nada fugiu do controle do Senhor? E de que, ao mesmo tempo em que coisas tão estranhas estão acontecendo, Deus está por detrás de todas elas, com a sua providência secreta. Talvez, a princípio, pareça que todas essas coisas não nos levam a lugar algum. Mas Isaías quer te lembrar que todas estas coisas que estão acontecendo são motivos para louvar ao Senhor. Eu gosto muito do livro dos Salmos e eu acredito que todo cristão deveria, pelo menos uma vez, estudar todo o livro dos Salmos e compreender os grandiosos e majestosos atributos de Deus. O Salmo de número 78, por exemplo, diz que até a ira humana há de louvar ao Senhor. E de que quando o Senhor estremece a terra com o seu poder, ele só a estremece porque esse é um ato dele. Esse, por exemplo, é o Salmo de número 46. Que assolações o Senhor efetuou na terra. E olha que curioso, porque dentro aqui do livro de Isaías tem uma das afirmações assim que mexe um tanto com as nossas emoções. Lá no capítulo 45 do livro aí de Isaías, versículo 7, Isaías afirma que é Deus que cria o mal. Isso assusta as pessoas, porque como assim? É Deus que está por detrás disso? Será que não é a China, não é algum país que está envolvido com essa ação? Meus irmãos, em última instância, o que Isaías está dizendo é que tudo isso foi projetado desde toda a eternidade pelo Senhor. Uma das coisas que o homem moderno tem esquecido é que o controle da sua vida não pertence a ele mesmo. A Escritura, nós somos lembrados por meio da Escritura de que nós não podemos dar um passo sequer, nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Porque este soberano Senhor que exerce com excelência o exercício da sua soberania, ele estabeleceu limites pelos quais nós não podemos traspassar. Você se lembra, por exemplo, do Salmo de Davi, onde Davi diz assim, assombrado com a grandeza de Deus, após perceber que este Deus é um Deus que sonda, que conhece. Perceba que o rei Davi, ao escrever o Salmo de número 139, ele não fala sobre uma experiência que ele não tem. Ele diz, usando várias vezes pronomes pessoais, o Senhor me conhece. O Senhor sabe como eu me assento, como eu me levanto. É o impacto da glória de Deus sobre a sua própria vida. De tal forma que em muitos momentos ele para o Salmo para dizer o seguinte: quão insondável é a grandeza de Deus. Quem é que pode comparar-se com esse Deus? Ele é assombroso. Ele é aquele que conhece o mais profundo dos meus pensamentos. E quando eu estou inativo, diz o rei Davi, o Senhor sabe cada um dos meus pensamentos. Os teus olhos, diz Davi no versículo 16 desse salmo, me viram a substância ainda informe, no teu livro for escrito cada um dos meus dias, escrito e determinado quando nenhum deles havia. Essa é a segurança que você tem em Deus. Nada fugiu fora do controle de Deus. Talvez uma ilustração bíblica excelente para nós nos lembrarmos desse controle absoluto de Deus sobre todas as coisas é a história de José. Quando José imaginaria que toda aquela situação tão tumultuosa da sua vida, sendo vendido pelos seus irmãos, estando preso, em uma circunstância tão adversa para ele, de repente ele se depara diante dos seus irmãos e tendo agora uma visão correta do Deus que governa todas as coisas, o Deus que exerce a sua providência sobre o mundo, ele diz assim aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas todo esse mal que foi pré-ordenado por Deus, que estava debaixo do exercício da sua grandeza, Deus tornou tudo isso em bem. É por isso que o primeiro exercício do cristão diante de uma situação como essa é louvar a Deus. A grandeza de Deus está sendo exposta no meio dessa pandemia. Por outro lado, perceba que no versículo 2, Isaías nos mostra uma coisa um pouco curiosa ao afirmar, segundo o versículo 2, que da cidade Deus fez um montão de pedras. Da cidade forte, uma ruína.
A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Por que é curioso esse texto? Porque perceba que engraçado, assim, no contexto de Israel, que Israel sempre tentou, de alguma maneira, construir estabilidade para si próprio, com fortalezas, com exércitos, né, com poderio militar, com todo tipo de artefato à sua volta para poder driblar todas as situações adversas ao seu redor, como guerras, e procurar de todas as formas ter paz. Mas Isaías, ele quer trazer um ensino muito precioso para as nossas vidas. Dentro dessa pandemia, desse momento de pandemia, nós percebemos que Deus tirou de nós toda a nossa estabilidade. Talvez você tinha projetado um futuro, arquitetado, né, todo um projeto para este ano e você viu que tudo deu errado. Hoje, nós vivemos em um tempo em que as pessoas buscam mais do que tudo estabilidade financeira e, de repente, a economia foi abalada. A economia mundial se encontra nessa situação. E quando nós aproximamos isso para nós mesmos, em nossa vida nós presenciamos essa insegurança. O que vai ser de mim? É porque as minhas cercas ao redor que me protegiam foram arruinadas, o sistema do hospital está arruinado, e todas as áreas desse mundo foram derribadas. Qual é o propósito de Deus diante de todas essas coisas? Meus irmãos, quando Deus faz isso, Deus está tirando essas cercas que nós criamos para tentar nos proteger, para mostrar que, desamparado destas coisas, você só tem um socorro, que é Ele mesmo. Ele quer provar que Ele deve ser para você a sua segurança. É por isso que Ele permite todas essas coisas. Sabe, meus irmãos, é curioso que muitas vezes, quando nós tudo temos, quando nós temos saúde, quando nós temos dinheiro, quando nós temos família, quando nós vivemos em um país onde a economia prospera, tudo vai bem, muitos momentos nós somos tentados a pensar que nós não precisamos sequer de Deus. Mas quando Deus retira todas essas coisas pelo exercício da sua soberana vontade, o que Ele quer mostrar para você é que você só pode estar seguro mesmo nele. Que a única maneira de alguém se sentir estável e ter estabilidade é em um Deus que não muda. É por isso que a Escritura afirma, por meio do autor da carta aos Hebreus, que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Porque o problema do mundo continua sendo o mesmo, o pecado. É por causa do pecado e da circunstância do pecado sendo exaltado, da vileza sendo exaltada, da corrupção sendo exaltada, que Deus abala a terra. E Ele pode fazer isso em seu exercício de poder e grandeza. Por outro lado, quando percebemos circunstâncias como essa, nós podemos louvar e exaltar ao nome de Deus, porque não existe uma situação tão importante para a vida do cristão quanto ser deixado assim, para que nós possamos perceber que a nossa segurança só vem mesmo de Deus. Deus fez isso com seu povo, o desamparando, deixando ele no deserto, para que ele viesse a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Muitas vezes Deus permitiu sofrimento, e foi o sofrimento que aproximou pessoas dele. Por exemplo, eu me lembro da história de Jairo. Quando Jairo se viu uma situação de quebra da sua estabilidade, ele era um homem renomado em Jerusalém, ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele era uma pessoa reconhecida, mas de repente o objeto do seu maior amor estava em perigo, a sua filha estava à beira da morte, e diante da dor da perda, por causa do sofrimento e da tragédia que alcançou e atingiu a sua própria vida, Jairo não se viu diante de uma outra solução, senão se render àquele que poderia lhe socorrer. Desamparado de tudo aquilo que poderia lhe cercar e lhe trazer segurança, não houve outra opção, senão para Jairo correr até aos pés de Cristo e se dobrar diante dele, como o único que poderia conceder a ele não só o livramento e a salvação da sua filha, mas segurança. É isso que o texto quer mostrar para você. Deus está permitindo, Deus está dando uma grande oportunidade de você perceber a sua bondade e misericórdia no meio dessa pandemia,
para que você venha reconhecer a graça dele. Porque no versículo seguinte, aí no versículo número 4, perceba que interessante, aliás, versículo número 3, o texto afirma para nós que povos fortes glorificarão, nações opressoras irão temer a Deus. A pandemia é uma grande oportunidade de nós podermos proclamar e anunciar Cristo. As pessoas perderam a esperança. Nós olhamos para todos os lados, as pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, elas não sabem aonde se ancorar, e quem é que tem todas essas respostas? Quem é que tem a resposta da esperança verdadeira, da genuína e viva esperança? Somos nós. A pandemia tem nos dado oportunidades grandiosas de falarmos sobre quem pode nos socorrer, quem pode nos livrar, que Cristo de fato é a salvação, que Ele é o verdadeiro livramento. Você não tem percebido isso? É por isso que nós devemos louvar a Deus, porque no meio de tudo isto, dessas tragédias tão terríveis, Deus está exaltando e elevando o seu nome no meio dos povos. As pessoas estão percebendo o seu poder, aqueles mesmos que zombaram, que escarneceram do nome do nosso soberano Senhor, são os mesmos que estão percebendo que não há um Deus como o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o nosso Deus. Por isso, então, que Isaías, ele percebe que ao mesmo tempo em que nós temos toda essa segurança em Deus, nós confiamos na providência de Deus, nós estamos seguros em Deus, mas mais do que tudo, Isaías mostra um princípio muito importante aqui para as nossas vidas, que apesar de toda a confiança que temos em Deus, nós também somos seres frágeis. Eu acho muito bonito esse versículo número 4 de Isaías, versículo 25, onde ele diz: porque foste a fortaleza do pobre. E pobre aqui, meus irmãos, não diz respeito a alguém que tem problema com questão econômica e financeira. Pobre aqui é o pobre espiritual, é aquele que se sente fraco espiritualmente. Tem muitos momentos na nossa vida que a nossa fé é abalada, que você vai precisar orar ao Senhor muitas vezes dizendo a Ele: Senhor, aumenta a minha fé, fortalece a minha fé. Isso não é problema algum. O cristão verdadeiro é aquele que pede isso para o Senhor, porque tem muitos momentos que nós nos sentimos como os discípulos no barco, na Galileia, no mar agitado da Galileia. Nós temos medo, mas mais do que tudo, você é lembrado de que o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus governador deste mundo, é aquele que é fortaleza para o necessitado no seu dia de angústia. E é curioso que essa palavra fortaleza, ela muitas vezes aparece nos Salmos como um campo de batalha, um lugar onde tudo à sua volta está sendo destruído. Mas, de repente, no meio de todo aquele cenário caótico, Deus arma como se fosse um escudo sobre você. Ele te guarda. E o texto, muitas vezes, como por exemplo do Salmo de número 46, que diz que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, em nenhum desses momentos o salmista afirma que você estará livre de pegar um vírus, livre de alguma praga. O que o Salmo promete e o que a Escritura promete é que Deus guardará a sua fé. É isso que você precisa. Deus guarda e preserva você no meio das calamidades de tal forma que você não sucumbirá como outros, não desfalecerá na sua fé, porque Ele mesmo guardará o seu coração, porque Ele é a sua fortaleza. E Ele irá te lembrar, mais do que tudo, das suas poderosas e muito grandes promessas, que é justamente esta promessa tão bendita que Isaías nos dá no versículo número 8, aonde aquilo que tanto nos assusta, que causa dores tão grandiosas dentro do nosso coração e da nossa mente, que é a dor da separação. A morte, meus irmãos, ela nunca será algo visto com bons olhos por nós. Sempre quando nós perdemos alguém, é óbvio que o sentimento de tristeza nos atinge, porque Deus não nos criou para a morte. Achar que a morte é uma coisa comum é algo desumano, porque o próprio Cristo, quando se deparou com a morte, Jesus chorou. E ele chorou não por sentimento emocional. É claro que Jesus, em um caráter humano, na sua natureza humana, ele tinha sensações humanas. Mas Jesus chorava diante da morte, como se deparou diante da morte do seu amigo Lázaro, porque ele sabia que o homem não foi criado para isto.
Mas graças a Deus, porque esse Deus que governa todas as coisas provê um meio extraordinário para nos livrar de todas as nossas tragédias. Por meio da maior das calamidades e tragédias que o ser humano poderia experimentar, que foi a morte do seu filho Jesus na cruz, esse foi um meio provido por Deus para que ele pudesse te livrar da maior das dores, que é a dor da morte. Uma vez eu me deparei com uma pessoa que dizia bem assim: aonde está Deus? Quando pessoas morrem, aonde está Deus? Ele não é todo-poderoso? Ele não poderia nos livrar? Se ele é todo-poderoso, por que nós temos que sofrer? Por que nós temos que chorar? Mas eu quero te lembrar que um dia, lá do alto dos céus, Deus olhou para o seu filho. E o seu filho, na cruz do Calvário, experimentou toda a dor que uma mãe sofre quando ela vê o seu filho indo embora. Foi lá na cruz que, do alto dos céus, Deus, o Senhor de todas as coisas, proveu um meio para que pudesse livrar todos aqueles que hoje choram. Choram pela dor da perda, choram porque não tem sustento. Deus é visto na Escritura como o pai dos órfãos, o juiz das viúvas. Deus nunca se esqueceu de você. Eu acho até bonito porque dentro do livro de Isaías, lá no capítulo 59, ele diz que o nome de cada um de nós está escrito na palma das suas mãos. É nesses momentos que nós somos lembrados de que a nossa experiência é a experiência do nosso Deus, porque o seu filho veio para tragar na cruz a morte e encerrar e pôr um ponto final em toda a nossa tragédia, em todas as nossas calamidades. E um dos aspectos mais bonitos dessa promessa de Isaías é de que Deus ele não enxugará as minhas lágrimas de uma vez por toda. Mas é curioso que na língua hebraica que Isaías escreve esse texto, nessa frase, Deus tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos. Literalmente, Isaías diz assim: cada uma das suas lágrimas foram recolhidas por Deus. Ele jamais se esqueceu de você. Ele continuará de eternidade a eternidade sendo o seu refúgio, a sua fortaleza. É por isso que, em meio de tantas coisas tristes, como a própria morte, eu posso, como o Salmo de número 46, versículo 2, dizer: nós não temeremos. Ainda que a terra, os montes, os seios dos mares se abalem, e não existe um cenário tão caótico como a descrição do Salmo de número 46, o salmista diz: ainda assim, nós não temeremos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, restaura em nosso coração e em nossa mente, ó Pai, esta viva fé, a fé da confiança plena no Senhor. Muitos momentos, ó Pai, nós não iremos compreender mesmo as coisas que o Senhor faz na tua grandeza e na sua sabedoria. Mas a tua palavra nos diz que nós não fomos chamados a querer entender o que o Senhor faz, mas somente crer e confiar que sempre o Senhor está fazendo algo que gerará e redundará em louvor e glória do teu santo nome. Que diante de toda essa tragédia, Senhor, nós possamos nos prostrar e louvar e exaltar o nome do Senhor, porque sempre o Senhor tem uma vontade soberana, maior, infinita do que aquela que nós pensamos. A tua palavra diz que os pensamentos do Senhor sobre nós são pensamentos bons, para dar o fim que nós desejamos. E assim como a tua palavra diz também que a tua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Que o Senhor nos ajude a termos o nosso coração tranquilizado, ó Pai. Que nós possamos lembrar da providência do Senhor, do teu socorro, do teu cuidado e, mais do que tudo, do teu amparo, das tuas ricas promessas que nos fazem lembrar que um dia o Senhor colocou uma palavra final sobre a nossa morte e que todas as nossas tristezas foram carregadas na cruz, para que a alegria eterna ao lado de Cristo compense cada uma das dores que nós temos enfrentado, das angústias, da perda e de todas as tristezas deste mundo. Obrigado, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. É minha oração a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos,
Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, que o conforto e o consolo do nosso Deus, Espírito Santo do Senhor, esteja sobre todos vós, povo do Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Amém.